Já estamos de volta, sexta-feira é dia dela e a gente fecha essa tarde especial de artesanato no programa Mulher.com, junto de Marisa Magalhães. Tudo bom, Mar? Bem, Tati. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada de novo. E mais uma caixa que é um verdadeiro espetáculo. Olha que lindo trabalho. Ah, Tati, o papel já é bonito, né? Ah, mas a combinação que você faz fica mais bonita ainda. Mas eu só copiei o papel, olha que legal. Às vezes a gente fica com dúvida em casa, ai, né, mas a Marisa faz coisas lindas, mas eu não tenho tanta inspiração assim. É bom que a gente usa as caixas da Marisa como exemplos, aí a gente dá o nosso toque, a nossa personalidade, mas leva em consideração o que você montou. Então, aqui, Tati, primeiro que eu achei maravilhoso esse papel. Lindo. Deixa eu pegar aqui, ó, ia jogar fora, lembrei disso. Coroas, rosas. Esse papel é um papel de scrap da Lituarte, o código é SD385, SD385, Tá. certo? Aliás, deixa eu fazer um parênteses, calma, Claro. antes de falar. Meninas, os papéis da semana passada esgotaram mesmo, graças a Deus, na loja Acabou e no tudo? site. Acabou. Gente, bombom. Mas segunda-feira, sem falta, já estará na loja. A Susan, depois a gente confirma ali com ela. Então, vocês aguardem. Segunda-feira, todos os modelos, os 3 que eu mostrei, já vão estar no site e na loja, tá bom? Ai, que lindo. E esse aqui ainda tem, eu saí da loja, tinha. Mas se esgotar, chega na segunda também, ok? Ai, adorei. Voltando. SD385, então ele tem essa frente, e ele é dupla face, esse é o lado de trás dele, que dá também pra gente utilizar como composê, mas eu resolvi usar só a parte da frente. E aí, a primeira coisa que me veio na cabeça, óbvio, foram as listras, né? Que ela tem todo um desenho, uma textura diferente aqui embaixo e tal. A princípio eu pensei em fazer com pano, que a gente já fez, com gel pra matizar, pra ficar com essa textura de paninho. Mas eu fiz uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver, mas depois no contexto parece que é tudo igual, né, Tati? Ficou um espetáculo, toda a lateral da caixa de baixo. Né? Olhando o contexto todo, você pensa que é continuação, mas não é. Então, o que eu fiz? Passei uma demão de tinta branca. Não precisa passar duas, tá? Pode passar uma só, assim, do jeito que tá, ó. Não tá totalmente coberto, não tem problema. Aí eu vou pegar uma esponja marinha. Se você não tem uma esponja marinha em casa, pode ser uma esponja daquela da Toque Cri, que é uma marinha sintética, que é amarela, tá? Eu só não posso utilizar, por exemplo, esse lado da minha esponja que é liso, tá vendo, ó? Eu vou usar esse lado aqui de baixo, que é todo cheio de pontinhas, pra ficar bem desigual, tá? Vou molhar aqui, me desço a minha esponja marinha. Como tem agora todo um controle de extração, Tati, é mais difícil de encontrar a esponja marinha, tá? Então, vocês podem substituir pelaquela outra que eu falei. PVA Camurça. Nossa, não precisava ser tudo isso, não. Bem menos já dava. Vou molhar aqui minha esponja marinha. Caiu demais. Muito, mas a gente volta depois. E aí, tiro bem o excesso aqui, ó. A maioria dos trabalhos que a gente faz com a esponja marinha, a gente suaviza. Aqui eu não vou suavizar nada. Então, aqui eu vou só bater reto. Se eu ficar me movimentando muito, ele vai ficar risquinhos, né? Ao invés de pontinhos. E aí, a gente vai fazendo isso em volta de toda a caixa. Lugares mais claros, lugares mais escuros. Bem suave, tá vendo como eu falei que aquilo lá que eu coloquei era muito? Aquilo lá dá pra fazer umas 30 caixas, gente. Aqui, ó. Só um pouquinho eu já fiz um lado todo, tá? Vou passar pra esse lado aqui, que esse lado já tá todo seco. Agora vem pegar preto. O PVA preto, gente, eu vou fazer diferente. Se eu pegar a minha esponja marinha, bater aqui no PVA e depois tirar excesso, eu vou deixar ele encharcado de preto. E não é isso que eu quero. Então, eu vou esticar minha tinta preta, como se fosse utilizar para um carimbo, tá? Bem esticadinha. E vou bater essa esponja marinha, tirar até um pouco do excesso aqui do camurça e da água também. E vou bater a esponja marinha bem suave aqui no preto. Então, ó, eu pego só um pouquinho de preto, tá bom? E agora, esse pouquinho, também bem suave, começa por baixo, começa com uma folha sulfite, gente, pra você medir o peso da sua mão, porque se você tiver começar muito forte, depois o preto você não limpa, tá? Então, aqui, ó, bem suave e bem menos do que o camurça. Conforme você vai vendo que a tinta tá acabando,
Você pode pôr um pouquinho mais de força. Vai virando também a esponja que eu tô fazendo, senão você vai ter um desenho muito simétrico, tá? Ó, preenchi. Só um pouquinho assim do preto, ok? Ok. Aí a gente lava a esponja marinha. Lembra sempre de secar a esponja marinha antes de guardar, porque senão ela apodrece. Agora a gente passa para as listas. Eu já tenho também aqui um lado que já tá sequinho e a gente vai partir para fazer as listras. Eu usei a medida da fita crepe, então você tem dois jeitos de fazer isso aqui. A olho. Vou deixar aqui um pouquinho. Eu já tiro para mostrar para vocês. Eu vou fazer 3 pedaços. Opa. 2, 3. Então você pode marcar todas as fitas direto. Então você põe uma fita, uma encostadinha da outra para quem tem um pouquinho de dificuldade ou vai fazer pela primeira vez. Tá vendo? E você vai encostando todas elas. Então, vai encostando, encosta. Eu não tô fixando ainda, só tô posicionando para mostrar as várias maneiras, né, da gente fazer as listras. Então, posicionei todas elas aqui. E aí, depois que você terminar toda a volta da caixa, o que você vai fazer? Você deixa uma, tira uma, deixa uma, tira uma, deixa uma, tira uma. Esse jeito, a gente acaba gastando bastante fita. O outro jeito que tem para você fazer... Volta. Aqui. Então, você coloca uma, Tá. 2, 3. Essa do meio vai ser sempre a minha marca. Então, agora eu tiro ela e passo ela pra cá e ponho mais uma. Aí, juntou 3, tira do meio, passo pra cá. Tira do meio. Passo pra cá. Ah, isso é Certo? melhor, né, Mar? Economiza. E para quem já tem mais prática, pode ir direto no olhômetro, porque aqui, se você tiver diferença às vezes de 1 ou 2 milímetros, não tem problema, tá? Então, você pode ir colando aqui, você imagina que tem uma fita crepe ali, ó. E vai Já vai deixando o espaço direto. deixando o espaço direto. Legal. 3 formas para você fazer listras. E aí ver qual você se adapta melhor. Acho que foi mais uma só, a gente já tem... E o legal é você não fixar essas fitas antes de você terminar totalmente a colagem. Aqui deu certo, tá vendo? Que a gente manteve o mesmo espaçamento. Mas não fixa ainda, porque se de repente você chegar aqui e sobrar uma faixinha muito pequenininha, aí você vai voltando, fita, 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 vai voltando até você igualar o espaço entre elas. Tá? Aqui deu mais ou menos certo. Vou fixar, não vou usar a unha aqui nesse caso, porque o esmalte vermelho ele passa, né, pra caixa. Fixa bem para não entrar tinta embaixo da fita crepe, tá bom, gente? Então, essa partezinha aqui, ó, é bem importante você fixar. E fazer isso depois que ela estiver completamente seca, senão na hora que você tirar a fita crepe, você vai levar a tinta de baixo e aí estragou tudo. Tá. Então, agora eu venho aqui com a minha tinta preta. Não precisa ficar repassando muitas vezes, ó. Passou, esticou, já era. Passa para a próxima. Cobrindo bem, pra gente fazer isso numa demão só. E toda vez que a gente for tirar a fita, a gente vai tirar com a tinta ainda molhada. Então, só 3 tintas: branca, camurça e preto, tá? Pintou. Aí a gente volta
tirando as fitas. Deixa secar sem a fita, gente, senão depois você vai se complicar. Caso tenha entrado... Opa! Caso tenha entrado então o ideal é passar mesmo o pincel e já agora ir arrancando, É, né? exatamente. Não Porque aí se esperar. ficou algum borradinho, ou borradinho pode deixar nessa técnica. Mas se ficou um borradão, dá tempo de você pegar um lencinho umedecido e limpar aquilo ali antes de secar. Se esperar secar, aí você vai ter mais problema, né? Você não vai conseguir limpar. E aí eu já tenho um lado sequinho aqui. E vocês vão ver depois na tampa... Deixa eu ver se não tá molhado, não. Depois na tampa eu coloquei um glitter nas flores. Esse glitter não veio no papel, eu coloquei depois. Então, eu peguei só pra fazer uma combinação. Em algumas faixas, não em todas, em algumas, eu passei a tinta. Pode ser, pra quem não tem, ou quem já comprou a cola glitter, né, que eu sempre uso, pode ser a cola glitter mesmo. É que a cola glitter, ela vem com biquinho, né, então você tem que pôr num recipiente para poder usar o pincel. A tinta de tecido também adere muito bem no papel e na madeira e você já pode usar direto com o pincel. Ah, que legal. Tá? Tinta para tecido? É, essa é uma tinta para tecido com glitter. Então, a cada 3 eu pinto uma. Então, pinto uma, pulo 2, pinto uma, vai ficar uma coisa bem suave. 2. E depois, Tati, para não ficar marcada a cerda do pincel, porque essa cola, essa resina, né, que tem, ela é bem grossa e ela marca, eu bato o dedo, ó, em cima da faixa. Eu tiro aquelas marcas do pincel. É um brilho bem discreto, não se preocupem que não vai ficar muito brilhante, é só para sair do mesmice aqui. Então, algumas vão ter um brilhinho especial, tá? Bora mostrar, Luizinho? Base da nossa caixa prontinha. Vou pro intervalo e na sequência a gente volta para ensinar você a decorar a tampa. Mais um passo a passo de Marisa Magalhães. Continue conosco.